Bom, pessoal, então voltamos aqui com o assunto de gestão e nutrição e agora nós estamos diante de um grupo de mamíferos muito especial, muito significativo. São herbívoros, ok? Portanto, tem como base essencial na sua alimentação vegetais, que são aí ricos em fibras de celulose, ricos em fibras de lignina, por exemplo. E nós temos um grande problema, porque não existem mamíferos que produzam enzimas digestivas para a celulose. Então nós temos aqui um processo que selecionou animais capacitados em digerir a celulose. Então, este grupo aqui em específico é conhecido como ruminantes ou poligástricos. Por quê? Nós vamos ter o estômago do animal dividido em 4 compartimentos. Então nós temos uma modificação anatômica para que a digestão da celulose possa ocorrer. Mas ela sozinha não é suficiente. Nós vamos ter os 3 primeiros compartimentos, o rumen, o barrete ou retículo, folhoso ou maso, colonizados por micro-organismos, por bactérias que digerem a celulose para o animal, produzem a celulase e conseguem degradar a celulose, principalmente também utilizando processos fermentativos. Então aqui nós temos intensa fermentação, ok? Bom, da onde vem, né, a questão do animal ser chamado de ruminante? Ruminar é remastigar, né? E aí uma das coisas mais clássicas, mais básicas que o vestibular conteudista gosta de cobrar é o caminho que o alimento, que o bolo alimentar percorre aqui ao decorrer desses 4 compartimentos. Então vamos lá, o animal captura, né, busca lá a vegetação, corta a vegetação e engole a vegetação, sem muito cuidado em mastigá-lo. O alimento é todo enviado para o último compartimento, o compartimento do fundo aqui, o rumen. No rumen ele recebe o primeiro contato com bactérias metanogênicas, né, bactérias que ao fermentarem produzem metano, e o primeiro contato então com organismos capazes de digerir a celulose. Bom, o alimento é direcionado do rumen para esse primeiro compartimento aqui na frente, o retículo. O retículo também é colonizado por essas bactérias, por esses micro-organismos, então o processo aqui de digestão química realizado pelas bactérias vai ocorrer. O animal regurgita o bolo alimentar e remastiga. Então é aquele momento que você olha para o animal não está pegando vegetação, não está capturando vegetação, mas ele está remastigando, né? Ruminando. Por que ruminar? Por que remastigar? Aumentar a superfície de contato do alimento com as bactérias. Quanto maior a superfície de contato do bolo alimentar, dessas partículas alimentares, mais eficiente é o trabalho das bactérias que produzem a celulase e digerem, portanto, a celulose. Bom, então agora o animal engole. E ao engolir, o alimento vai para o terceiro compartimento, conhecido como o maso ou folhoso. É o terceiro e último compartimento, dito como câmara fermentativa, colonizado por micro-organismos, com essa capacidade de digestão da celulose. Certo? Quarto e último compartimento. Ele é o estômago químico desse animal, o estômago realmente relacionado à digestão de proteínas, com produção de ácido clorídrico. Então é realmente o estômago que a gente compara ao nosso estômago. Das perguntas mais básicas do vestibular, entre os 4 compartimentos, qual é comparado ao nosso estômago, tem a mesma função do nosso estômago? É o albumaso ou coagulador. Bom, lá no albumaso e coagulador nós vamos observar então a digestão de proteínas e após essa digestão finalizada, ocorrida, o alimento é enviado lá para o intestino, ok? Bom, conteúdo muito pertinente, muito atual. Nós sabemos, devido a notícias, a mídia a todo momento, apontando a pecuária bovina por emissão de gases de efeito estufa, como o gás metano e o dióxido de carbono, certo? Então, pelo ânus quanto pela boca, a emissão desses gases e todos esses gases emitidos, né, são derivados da fermentação de bactérias metanogênicas, bactérias que trabalham aqui, micro-organismos que trabalham nesse processo, ok? Então, nós temos aqui sim uma atividade que acaba acelerando o efeito estufa. Então, normalmente se pergunta, que grupo de organismos realiza esse processo que acaba produzindo esses gases? São os micro-organismos, as bactérias conhecidas como metanogênicas, produtoras de metano, ok? Bom, uma das coisas mais simples e básicas que nós temos entre os nutrientes é a sua classificação. Então nós temos
alimentos sempre ditos como energéticos, né? Não são a única função desses alimentos, eles possuem outras funções, desses nutrientes. Carboidratos e lipídios, utilizados para a liberação de energia. Proteínas, como construtores ou plásticos, né? Devido à quantidade de proteína que nós encontramos estruturando as células. Reguladores, as vitaminas, porque as vitaminas acabam participando como cofatores enzimáticos nas enzimas, então acabam regulando a velocidade do metabolismo. E alimentos ditos com propriedade mista. Por exemplo, um lipídio, ele também é, além de energético, plástico, construtor. Tá? Então aqui, das coisas básicas, das coisas mais simples a ser cobrado sobre classificação de função de nutrientes. Isso aqui é muito raso, muito superficial. Okay? Nós podemos analisar aqui essas substâncias com outras funções, mas isso aqui é normalmente o que é cobrado, o que aparece em vestibular. Bom, lembra da relação que digestão quebra, decompõe e produz, portanto, moléculas pequenas o suficiente para serem absorvidas? Então, do seu lado esquerdo, eu tenho macromoléculas e do seu lado direito, moléculas pequenas. Então, polissacarídeos, glicídios, após a digestão, nós temos monossacarídeos. Monossacarídeos são moléculas pequenas o suficientes que podem ser absorvidas. Um disacarídeo, por exemplo, ou um polissacarídeo, não seria absorvido. Então, após todos os processos físicos e químicos, o que nós vamos obter lá possível de ser absorvido no intestino delgado, no corpo humano, por exemplo? Monossacarídeos. Então, aqui, proteína. Proteína é uma macromolécula, é um polímero, assim como um polissacarídeo. Após o processo digestório, nós temos a liberação de aminoácidos, e aminoácidos possíveis de serem absorvidos. Ácidos nucleicos, DNA e RNA, material genético. Após a digestão, nós temos lá o monômero, os nucleotídeos, moléculas possíveis de serem absorvidas. Lipídios, macromoléculas também, moléculas de alta massa, de alto peso molecular. Após a digestão de lipídios, nós temos lá ácidos graxos e glicerol. O que a gente consegue entender aqui? Que essas moléculas aqui possuem um tamanho e uma massa maior, e essas moléculas aqui um tamanho e uma massa menor. Glicídios, proteínas, ácidos nucleicos e lipídios são polímeros, macromoléculas. Monossacarídeos, aminoácidos, nucleotídeos, ácidos graxos e glicerol são moléculas menores, consideradas, portanto, monômeros dos seus respectivos polímeros. Vitaminas, água e sais minerais não precisam sofrer digestão, já possuem aí um tamanho suficiente para serem absorvidos, ok? E aí, uma modificação lá do sistema digestório humano, que nós vamos encontrar lá nas paredes intestinais, são as microvilosidades. Perceba que aqui eu tenho um contorno de membrana plasmática aumentado, ampliado, e essa modificação de membrana plasmática você identifica também de forma macroscópica na parede interna do intestino delgado, com as vilosidades intestinais. Então, vilosidades e microvilosidades sempre estão relacionadas a aumentar a superfície de absorção do intestino delgado. Ok? Meus queridos, nós vamos ficar por aqui. Eu terei ainda uma outra videoaula, um outro vídeo só dedicado à resolução de exercícios. Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.